Bom dia, irmãos, graça e paz. Graças a Deus um pouquinho mais quente para a gente poder ficar confortável. E hoje nós vamos continuar então com o livro Meditações do Evangelho de Mateus, e o título desse capítulo do livro é Palavras de Encorajamento aos Primeiros Pregadores Cristãos. O texto está ali em Mateus 10, dos versos 34 ao 42. Vou convidar os irmãos para se aquecerem ainda mais com as gargantas lendo esses versículos de 34 a 42, e aí nós vamos entender o título desse trecho, que é Palavras de Encorajamento a esses primeiros pregadores. Vamos ler todos? Penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada, pois vim causar divisão entre homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem toda a vida perde a vida por minha causa, achá-la-á. Quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um desses pequeninos, por este meus discípulos, em vez da verdade, que modo algum perderá seu galardão. Então esse é o trecho do tema desse capítulo do livro, e nesses poucos versículos nós podemos ver o próprio Jesus, ele dando aí uma primeira incumbência àqueles que ele estava enviando para fazer as pregações do Evangelho. Então, logo ali, quando ele determina que nós devemos pregar, que nós devemos propagar o Evangelho, ele conclui essa primeira fala dizendo essas coisas. E aí o autor, assim como nós fazemos de vez em quando, separou 3 tópicos para falar sobre 3 verdades que Jesus disse aqui e que formam uma conclusão sobre esse discurso, dos versículos 34 a 42. Então, o autor ele separa 3 pontos de verdades que contém nesses versículos e que nós podemos utilizar para aprender hoje sobre esse envio, esse comissionamento de Jesus sobre os primeiros pregadores. Então, em primeiro lugar, Cristo nos lembra que o Evangelho nem sempre trará paz e concordância quando ele for pregado. Então, ali tem um trecho, não vim trazer paz, mas a espada. Então, o primeiro ponto que Jesus coloca diante deles, e para que fique claro, é que o Evangelho ele não vai trazer paz, na maioria das vezes, para aqueles lugares em que ele for pregado. O próprio Jesus precisou lidar com muitas situações em que, por pregar, por agir, por fazer milagres, ele era confrontado com as pessoas. Então, nesse sentido, ele diz, não vim trazer paz, mas a espada. Nós acabamos de ler aqui com o pastor Tiago esse trecho sobre Zaqueu, que o pastor vai falar hoje à noite, e as pessoas murmuravam sobre a atitude de Cristo, porque eles estavam falando, olha, ele está se juntando, se hospedando na casa de um pecador. E o Evangelho ele vai trazer esse confronto na vida das pessoas, nós vamos entender um pouquinho mais o porquê disso. E Jesus já deixa claro aqui de antemão para as pessoas que vão se dispor, vão se levantar e cumprir essa ordem, e vai falar, olha, não vim para trazer paz, mas espada. Então, o autor coloca que o objetivo dessa primeira vinda de Jesus não foi para tornar o mundo um reino unido, com todos no mesmo pensamento e as mesmas atitudes. Jesus ele não veio aqui pela primeira vez como muitos dos povos ali, dos israelitas, dos judeus,
eles imaginavam que ele seria um rei que ia trazer a paz e que iria unir os povos e que ia instaurar um reino de conformidade e de situações tranquilas. Então, ele não veio para isso. Ao contrário disso, ele veio trazer um evangelho que causaria divisões e contendas, como de fato aconteceu no próprio ministério de Cristo. E ele está repassando isso àquelas pessoas que continuariam e continuam até hoje com esse dever de pregar. Então, nós não devemos nos surpreender com essa palavra de Cristo se cumprindo dia após dia, desde aquela época até hoje. Ou seja, o Evangelho, a vinda de Cristo não trouxe paz, ela trouxe discórdia, ela trouxe dissolução, divisão, separação entre pessoas principalmente. Não devemos estranhar se o Evangelho dividir famílias inteiras ou separar pessoas mais chegadas. A Bíblia cita pai e filho, mãe e filha, ou seja, pessoas muito próximas dentro da própria casa, da própria família. O próprio Jesus Cristo verbalizou isso, ele mesmo fez esse alerta. Então, o primeiro ponto que o autor destaca é o Evangelho e próprio Cristo, que é o Evangelho vivo, veio para trazer espada, separação e não a paz. Então, com certeza, esse é o resultado que o Evangelho traz para a vida de muitas pessoas, muitas famílias, muitos lares, muitas sociedades e comunidades. O Evangelho traz essa quebra, essa divisão. E o autor ele explica que isso é culpa do pecado que está enraizado no coração das pessoas, na vida de cada ser humano. Então, enquanto um ser humano crê, aceita o Evangelho, e o outro não crê, e ao mesmo tempo em que um desiste da sua vida de pecado, abandona o seu velho eu, as suas antigas práticas, mas o outro ele se apega ao pecado e decide que vai continuar pecando, isso naturalmente já traz uma divisão, uma discórdia, uma não concordância. Então, o livro é bem enfático em colocar que o resultado do Evangelho sempre vai ser a divisão quando isso acontecer dentro de um lar, dentro de uma sociedade, dentro de um relacionamento. E isso verdadeiramente não é culpa do Evangelho, mas sim do coração do homem, ou seja, do pecado que habita em cada um e as consequências desse pecado em não aceitar, não receber o Evangelho, e isso causa essa divisão, essa luta. Então, o primeiro ponto que o autor destaca é: o Evangelho sempre causará esse tipo de efeito. Claro, existem casos em que uma família inteira vai servir a Cristo e vai adorar junto, amém, glória a Deus, mas o próprio Jesus experimentou e ele alerta que, na maioria dos lugares, isso vai causar essa quebra, essa dissolução, porque nem todos vão aceitar, nem todos vão se prostrar, nem todos vão querer o Evangelho, e isso naturalmente vai gerar pontos de discussão e de divisão. Em segundo lugar, Jesus diz que os verdadeiros crentes devem estar preparados para sofrer as tribulações desse mundo. Então, também aqui no texto, ele diz que quem não toma sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a vida por minha causa, achá-la-á. Então, esse segundo ponto, ele destaca que sejam pessoas que pregam o Evangelho, ou sejam pessoas que ouvem o Evangelho, sejam aqueles que ensinam ou aqueles que são ensinados, não vai fazer muita diferença na prática sobre a pessoa vai precisar tomar a sua cruz e seguir a Cristo. Nós todos temos que levar a nossa cruz. E a gente precisa estar disposto a perder até a própria vida por Cristo. Ou seja, ele também deixou esse alerta ali para aqueles pregadores, sabendo que eles precisariam dizer isso para as pessoas e que eles precisariam assumir isso para as próprias vidas. Ou seja, o autor até destaca que existem inúmeros benefícios e inúmeras bênçãos em aceitar o Evangelho, mas é preciso tornar a cabeça das pessoas toda a realidade, que se seja passado toda a verdade, que as pessoas precisam negar a si mesmos, tomar a própria cruz e seguir a Cristo. Nós devemos nos submeter à perda do favor dos homens, suportar as dificuldades e negar a nós mesmos muitas vezes, ou então jamais chegaremos aos céus. Então, esse ponto que o autor coloca como
nós devemos nos submeter à perda do favor dos homens, é realmente viver uma vida separada, uma vida diferente. Esse toma a sua cruz é a gente assumir uma postura diferente perante o mundo, que, como nós vimos ali na primeira verdade, já vai causar uma certa divisão, e isso já vai trazer uma própria cruz para cada um, que vai ter que carregar. Ou seja, nós vamos estar nos afastando daquilo que o mundo quer, daquilo que o mundo pratica, e isso já vai se tornar a primeira cruz que nós vamos ali abraçar e carregar para o resto da vida, para ter direito a entrar no céu. Então, ele até coloca que certas pessoas encontram uma pequena medida de conforto mundano no serviço de Cristo e procuram assim encontrar dentro da igreja coisas que tem lá fora, até tentar colocar dentro dos seus próprios padrões, mas quando eles chegam na igreja e começam a trabalhar de verdade e são confrontadas com o Evangelho, eles não encontram o que esperavam, ou seja, eles não encontram esse vínculo, esse apoio, essa paz, como alguns antigos judeus pensavam naquela época. Eles se decepcionam e falam, olha, não era isso que eu esperava do Evangelho, não era isso que eu esperava de Cristo. E aí eles se desanimam, ficam tentados a desistir, abandonam a religião. E o autor destaca que feliz é quem compreende que, embora o cristianismo traga uma coroa final de carreira, ele também traz uma cruz pelo caminho. Ou seja, nós temos uma promessa de vida eterna e céu separado para nós, junto com Cristo e Deus. Mas o caminho de cruz precisa ser trilhado. O caminho de cruz, ele é para todos aqueles que se dispõem a seguir a Cristo. Então, primeiro ponto, relembrando, o Evangelho veio para trazer dissolução, discórdia, em muitos casos vai dividir famílias, vai dividir pessoas, vai trazer um afastamento natural pela divergência sobre aceitar ou não o Evangelho, abandonar ou não os pecados, isso vai ser natural. E que, em segundo lugar, as pessoas que aceitarem têm que estar dispostas a viver uma vida de carregar a sua própria cruz, já que vai existir essa ruptura, então teremos que tomar uma vida de novidade. E, por fim, no terceiro ponto, Cristo ele nos alegra o coração com essa declaração de que mesmo no menor serviço prestado àqueles que trabalham na causa do Evangelho, no reino de Deus, vai ser observado e recompensado pelo próprio Deus. Então, aqui no finalzinho, ele diz, e quem der de beber ainda que seja um copo de água fria a um desses pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Então, ele nos ensina que os olhos de Deus vão estar voltados e estão permanentemente fixos sobre aqueles que estão trabalhando e aqueles que estão auxiliando aqueles que estão trabalhando. E aqueles que procuram sempre fazer o bem. Então, muitas vezes, as pessoas que estão ali dando o suporte, aquilo que nós chamamos como aquela força-tarefa que vem por trás, livrando o caminho, limpando o caminho, dando conforto para pregadores, para pessoas que levam o Evangelho, podem parecer que essas pessoas trabalham sem ser notadas ou sem serem consideradas pela sociedade em si, ou às vezes dentro de algumas comunidades, mas o que Jesus coloca aqui no terceiro ponto é que o próprio Deus observa. E o mais simples ato, como oferecer um copo de água, já gera recompensas futuras. Então, serve de consolo para que nós trabalhemos cada vez mais e melhor na obra, ajudando, auxiliando, cada um fazendo a sua parte e com a certeza de que seremos recompensados porque o próprio Deus está vendo, não homens, não outras pessoas, não para se engrandecer, mas que buscamos alegria no próprio Deus, sabendo que estamos trabalhando e seremos recompensados. Deus observa os que se opõem também ao seu serviço e aos seus servos, aqueles que não os ajudam. Ele observa quem é solícito e quem põe obstáculos ao caminho. Então, da mesma forma que as pessoas são recompensadas por ajudar, Deus também está olhando para aqueles que estão tentando impedir o avanço do Evangelho. E no dia do juízo final, isso vai ser cobrado de quem tiver que ser cobrado, assim como os recompensados serão recompensados. E aí, o autor destaca que
Deus jamais se esquece de qualquer um do seu povo. Ou seja, lá no dia do juízo final, para muitos ele dirá: tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, assim como está lá em Mateus 25, 35. Então, os atos que as pessoas praticaram desde o começo até os que nós praticamos hoje e até a vinda de Jesus, até o juízo final, vão culminar no dia em que Deus olhará para muitos e vai dizer essa frase: olha, eu estava lá, você estava lá me ajudando, você estava lá contribuindo para a expansão do reino para aqueles que levavam a palavra. Então, mais uma vez, só para que a gente fixe os 3 pontos de forma resumida. Em primeiro lugar, o Evangelho veio para trazer dissolução, divisão. Em segundo lugar, Jesus veio também dizendo que os verdadeiros cristãos vão assumir as próprias cruzes e vão carregar cada um a sua cruz, abnegando da sua vida e decidindo por uma vida nova, como efeito também dessa ruptura. E, por fim, ele nos traz essa mensagem de esperança de que nós estamos sendo observados por Deus em tudo aquilo que fazemos e que, seja trabalhando ativamente como pregadores e ensinadores do Evangelho ou dando suporte, acolhendo, sendo solícitos e ajudando a limpar o caminho, a preparar a estrada para que esses pregadores possam levar o Evangelho, o próprio Deus recompensará. E, por fim, o livro traz algumas reflexões, algumas com forma de pergunta, para que a gente pense sobre esses pontos e para que a gente reflita dentro do nosso ser se a gente está agindo conforme o que Jesus disse nesse trecho. Então, ele traz uma pergunta: estamos ajudando ou dificultando essa obra? Coloca essa pergunta para que cada um possa analisar, dentro de todo esse contexto, se nós temos realmente colaborado ou dificultado, se as atitudes que nós tomamos no dia a dia, dentro e fora da igreja, têm feito com que a obra do Senhor seja facilitada ou dificultada. Nós estamos ajudando, de alguma maneira, os que ensinam a palavra de Deus? Nós temos nos preocupado em auxiliar as pessoas que ensinam para que o trabalho seja mais fácil, ou para que eles se preocupem mais com o ensino e menos com as outras coisas e os meios e tudo mais. Ou seja, essa atividade em deixar tudo mais resolvido para que quem ensina e quem prega foque na palavra. Será que estamos pondo obstáculos no caminho? Será que nós estamos aí colocando dificuldades? Olha, mas nós não temos um espaço adequado, nós não temos um som adequado, nós não temos um público adequado. Será que nós estamos tentando colocar problemas? Ou será que nós estamos encorajando e procurando animá-los? Olha, vamos que Deus vai fazer a obra, nosso trabalho é pregar e Deus é quem vai realizar a vontade dele e vai fazer a semente do Evangelho frutificar nos corações. Então, essas perguntas que o autor coloca é para que a gente se sinta motivado e reflita sobre como nós temos tratado o Evangelho, né, e a pregação do Evangelho. O título do tópico é Palavras de Encorajamento aos Primeiros Pregadores. Então, essas pessoas que estariam aí inaugurando essa caminhada de pregação, Jesus estava aqui dando 3 primeiras verdades sobre como seria, desde aquela época até dificuldades que os pastores enfrentam até hoje, como recompensas também que nós podemos esperar pela eternidade. Então, que nós possamos cada dia mais lutar para que o Evangelho seja pregado dessa forma como Cristo pregou, dessa forma como Cristo instruiu os primeiros pregadores e também nos ordenou a fazer, trabalhando na obra e cumprindo nosso papel na expansão do reino de Deus.